Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, de luz. É sempre um prazer voltar a essa casa, né? Nós que militamos aqui por 15 anos, estamos voltando hoje para dar nossa colaboração para essa casa, já que é a casa que nós abrimos em Varjão, em função do pouco público em Varjão para frequentar a casa e também um pouco por causa da pandemia, né? A gente achou por bem não fechar a casa, apenas fechar o ambiente onde se faziam as palestras, por causa dos custos, e em função disso, esse custo a gente repassa para aquelas pessoas que precisam de ajuda, aquelas pessoas que não têm condições de sobrevivência. Então nós achamos melhor, o grupo todo achou melhor fazer isso. E nós estamos nos dividindo em todos os lugares, como o pessoal daqui também. O objetivo maior é ajudar as pessoas, né? Uma palavra de conforto, uma forma de emprestar o nosso ouvido para que as pessoas possam falar. E o objetivo maior era esse, é fazer com que as pessoas que conhecem menos ou um pouco menos do que nós também sejam ajudadas dessa forma. Então hoje nós lá fazemos as lives como está sendo feito aqui. Se quiserem me filmar hoje aqui, né? Sabrina. Mas nós viemos para essa casa hoje à noite. Ao vocês entrarem aí, vocês receberam 2 livros da minha autoria. Quer dizer, o meu nome está na capa, né? Como nós não sabemos de onde vem a inspiração e a intuição, ou melhor, nós sabemos de onde vem, nós sabemos quem está nos intuindo. Temos uma vaga pensamento de quem seja, né? Porque quando a gente conversa, todos os dias que a gente escreve uma mensagem, ao chamá-lo, ele nos traz a mensagem do dia. Mas enquanto nós não temos essa certeza, enquanto a mediunidade e as médiuns não possam nos esclarecer, nós vamos continuar assim. Qual é o custo desse livro? Nenhum, tá? Faça um bom proveito, são mensagens de autoajuda, espiritualizadas, é bem verdade, e que vocês possam usufruir dos textos que aí tem. Aqueles que quiserem ajudar a casa, ao sair, quiserem dar alguma coisa, deem para casa, que a casa sabe o que fazer com a ajuda que vem, né? Então, se alguém quiser ajudar, pode ajudar, mas não tem custo nenhum, tá? Na noite de hoje nós vamos fazer um estudo, já que a data está chegando próxima do Natal. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Essa palestra foi feita lá em 1998, exatamente no dia 25 de dezembro de 1998. Daqui 9 dias estaria fazendo 22 anos, né? E ela continua atual. E quem fez essa palestra foi o presidente da Casa Espírita, o Centro Espírita, Leon Denis. Uns dizem Leon Denis, outros dizem Leon Denis, né? Altivo Pampiro é o nome dele. Além de ser presidente da casa, na época, não sei se ainda ele está conosco ou não, ele é ou era médium da casa. Então, muito do que vocês vão ouvir aqui, existia um mediador que fazia as perguntas e ele respondia as perguntas. Então, a doutrinária, o estudo dessa noite vai ser baseado nisso.
Mas antes que nós começamos os estudos, eu peço a vocês que fechem os olhos do corpo físico, elevem o pensamento a Deus e numa prece íntima, agradeçam a oportunidade de estar aqui. Agradeçam o dia de hoje, as dores, as alegrias, que tudo possa transparecer no coração de cada um de nós, mesmo diante da dor. Sabemos que, por algum motivo, ela se apresenta na nossa caminhada. E o principal de tudo isso é termos resignação diante dos infortúnios do dia a dia. Que as vibrações amorosas desta casa e de todos nós possam se elevar ao plano mais alto e, diante da espiritualidade maior, rogar o amparo e proteção para o estudo desta noite. Que assim seja. O Natal de Jesus, na realidade, é a data do seu nascimento. Muitas vezes nós comemoramos este nascimento em preces de agradecimento. Agradecimento é bem verdade a Deus pela vinda do Mestre, mas nos últimos anos a sociedade fez do Natal uma festa de consumo. E cabe aos verdadeiros cristãos celebrar e restabelecer, na realidade, o sentido primitivo desta comemoração. Por isso, hoje nós iremos estudar os vários aspectos desta comemoração e de que forma nós estamos inseridos nessa sociedade de consumo. E a primeira pergunta formulada pelo mediador ao altivo foi esta: a espiritualidade maior não se entristece com o fato do Natal, para muitos, ser apenas uma festa consumista, onde a maioria esquece-se do verdadeiro sentido que seria o nascimento do Mestre? E a resposta dada por altivo, ele que era ou é ainda médium, se ainda existe, ele fala: eu tenho acompanhado no plano espiritual, e as médiums que estão aqui vão entender o que eu estou falando, as verdadeiras comemorações de Natal de Jesus. Tenho visto nos desdobramentos, da qual participo, e durante as sessões de tratamento espiritual, os espíritos lembrarem Jesus através de preces. E de lembranças afetuosas. E ele diz: e tive ocasião uma vez de acompanhar uma espécie de comemoração da encenação da vida de Jesus quando criança e no seu nascimento por espíritos, lá no plano espiritual, desdobrado. Foi muito interessante porque eu via espíritos mais elevados em volta de uma espécie de grade, numa altura acima do palco, vendo a encenação dirigida por
aqueles espíritos bem mais simples e inferiores por serem recém-desencarnados. Os espíritos que encenavam a peça o faziam justamente para mostrarem aos recém-vindos como naquele ambiente se lembrava de Jesus. Acima desse palco, então, ficava essa espécie de grade onde os espíritos maiores, de mais elevação, acompanhavam o esforço dos que lhe estavam abaixo e ficavam satisfeitíssimos por verem esse esforço tão importante daqueles espíritos menos esclarecidos. Ao final da encenação, eu via aplaudirem, diz esse médium. Perguntei ao Dr. Herman, que me levou a esse local em desdobramento, o que estava acontecendo, e ele disse-me: é para você que você veja o esforço cristianizar as pessoas que ocorrem também no plano espiritual. Ou seja, não é só aqui no nosso orbe que o Natal é vivido. Lá no plano espiritual também, dada a grandiosidade do nosso Mestre Jesus. E aí o mediador perguntou: mas por que tantas pessoas se entristecem tanto no Natal? Justamente uma data de alegria pela vinda do nosso irmão maior. Acredito que a tristeza maior parte, na realidade, das pessoas e se deve à solidão que sentem. Não devemos nos esquecer, meus irmãos, que muitos de nós estamos realmente sozinhos. Nem sempre nos sentimos integrados na maneira de viver e comemorar o Natal. Outro aspecto é considerar a saudade que temos e que sentimos daqueles que já partiram, dos nossos familiares. A lembrança vem, o coração aperta e a saudade bate. E por isso que nós nos entristecemos. Não podemos esquecer também que quando viemos para cá, deixamos lá muitos amigos. E muitos deles que poderiam estar na nossa frente para reencarnar, fossem eles só amigos, ou irmãos de caminhada, ou irmãos consanguíneos, abdicaram da possibilidade de vir para nos dar a nossa oportunidade de estar aqui. E a saudade bate. E nós devemos reagir a estas coisas. Porque a saudade no mundo espiritual não pode e nem deve perturbar o nosso estágio na presente encarnação. Nós estamos aqui para, através da lei de justiça, amor e caridade que Deus nos deu e que Jesus veio aqui ensinar, nós estamos aqui para cumpri-la. Resgatar o nosso passado, os erros do passado, os erros do presente, porque todos nós erramos em algum tempo da nossa caminhada. E muitas vezes ainda erramos
até antes de chegar a esta casa. Nós somos seres humanos, espíritos em crescimento espiritual, que por sinceridade de cada um de nós guardamos esse sentimento íntimo dentro de nós, de que um dia voltaremos para a nossa pátria, a pátria espiritual, a nossa verdadeira casa. Como se sentem os irmãos, os nossos irmãos, como sentem o Natal os nossos irmãos, que ainda estão sofrendo em zonas inferiores? Nós sabemos que tem muitos dos nossos irmãos em lugares bastante de dificuldade no plano espiritual, que são as zonas umbralinas, em maior grau ou menor grau, dependendo da evolução de cada espírito. Alguns deles sequer sabem o período que estão vivendo, ou que nós estamos vivendo. Mas para aqueles que o sabem, o Natal é, em alguns casos, momento de tristeza por não terem os seus familiares junto de si. E para outros é um momento de reflexão por terem perdido essa oportunidade tão importante de suas vidas espirituais quando estiveram aqui. Estamos falando daqueles irmãos que estão em locais de difícil convivência, porque são zonas umbralinas pesadas para a depuração dos seus espíritos, e muitas vezes os seus familiares, pela vida e pela conduta que tiveram nesse plano, quando aqui estiveram, já estão em um plano maior, mais elevado, e esses nossos irmãos numa região menos favorecida. Por isso dá tristeza. Então, como é que nós devemos comemorar o Natal num autêntico centro espírita? Nós estamos numa casa espírita. Nós temos duas maneiras de olhar, dois níveis. O primeiro deles é a comemoração pelas preces, pelo estudo e pela busca real do sentido da mensagem cristã para o nosso mundo. E o segundo sentido é lembrarmos de que os pobres também são convidados de Jesus. Nesta ocasião, diz o palestrante daquela época, e médium, presidente da casa, nesta ocasião, aumentamos nossa cota de contribuição aos necessitados, distribuindo mais alimento, mais roupa, mais tudo. Também solicitamos a vários companheiros da casa que contribuam com o que puderem para amenizar a pobreza. E temos conhecimento que muitos companheiros anonimamente saem no mês de dezembro, distribuindo lanches, almoço, jantar, etc., aos assistidos. Quero lembrar que fazemos isso durante todo o ano. Apenas no Natal aumentamos a nossa participação. Somos da opinião, meus irmãos, que o Natal se comemora todos os dias. Que cada um de nós possa, nesse dia, lembrar que todos somos irmãos e que nós temos irmãos de caminhada em difícil situação. Por isso é que as casas espíritas têm um trabalho fundamental nesse contexto
da ajuda humanitária. Nós precisamos, todos nós, fazer a nossa parte. Nós precisamos lembrar que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Mas nós precisamos fazer por aqueles que necessitam. Você não precisa se desfazer do que é teu. Mas ao menos o que não te faz falta, distribua. Faça pelos outros. Mas qual é o objetivo do Natal perante o plano espiritual? A doutrina espírita e o cristianismo devem ser divulgados de forma contínua, atingindo o modo de ver e de sentir das criaturas que vivem na Terra. E nós sabemos que o comércio está ganhando a batalha, né? Eles estão mostrando um Natal totalmente comercial. E o povo, a grande massa, que ainda não sabe discernir exatamente o que deseja, fica assim à mercê da informação comercial. Em compensação, vemos nas casas espíritas seus membros falando de Jesus e sua época, em várias casas espíritas. Essa é a tônica das casas espíritas. Mas quase todas elas esquecem de traduzir o ensinamento e o comportamento cristão para os dias atuais. Tem gente no centro espírita que ainda fala sobre o livro dos espíritos, como o espiritismo se fosse um livro escrito em 1857, que foi quando foi escrito, né, Norberto? Não traduzem o sentido do livro em sua mensagem para os dias de hoje. Nós, trabalhadores da casa espírita, precisamos fazer isso. Divulgar o ensinamento que o livro dos Espíritos traz para esclarecer os nossos irmãos de caminhada. E o Espiritismo de hoje deve ser apresentado de modo bem claro para as exigências da sociedade do dia de hoje. A sociedade nos cobra. E a doutrina espírita tem um papel muito importante nessa caminhada de todos nós, no sentido de crescimento, de despertamento espiritual, do despertamento dos dons que estão dentro de nós, que Deus colocou e que só vem à tona quando nós modificarmos a nossa caminhada. E essa caminhada tem que estar em perfeita sintonia com os ensinamentos do Mestre. Estaríamos falhando na educação das nossas crianças ao valorizarmos tanto a figura do Papai Noel no Natal? Geralmente tem-se visto muito maior valorização do velhinho, das roupas vermelhas e barba, né? Que o próprio menino Jesus, que é a figura central do presépio. Mas não aquele presépio colocado sob a mesa, mas o presépio que está dentro do nosso coração. É ali que Jesus tem que morar, através dos seus ensinamentos. E realmente os espíritas estão dando mais valor ao Papai Noel do que a Jesus. Querem ver por quê?
não se pode ignorar a figura do Papai Noel. Não. Que está sendo mistificado em muitos pontos, né? E todas as crianças e até adultos valorizam a figura do bom velhinho. Temos que respeitar. Mas devemos ter certeza que se soubermos lembrar Jesus e sua chegada à Terra, estaremos sim incentivando, ou pelo menos mostrando a todos que tudo começa com Ele. É necessário que nós possamos reverter este quadro. Aos poucos, não tirando aquela simbologia da criança, muito pelo contrário. A criança precisa disso. Mas apesar de tudo, vemos muitas vezes pessoas, diz ele, com as mesas cheias de comida, bebidas, e falam de solidariedade, mas ao mesmo tempo pessoas morrem de fome ao seu lado. Será que isso não seria hipocrisia da nossa parte? De todos nós. Isso ainda ou falar daquilo que não se sente realmente. Há pessoas que não são conscientes daquilo que ocorre à sua volta. São almas que realmente estão longe de entenderem a dor humana. Há criaturas que falam, mas não sentem. Há criaturas que falam, mas não sentem. E o que seria a estrela de Belém para nós espíritas? Será apenas uma representação alegórica de uma luz, de um grande espírito que conduziu aos chamados reis magos, que não eram reis e nem eram magos. Devemos entender que esta luz deve ter um significado maior. Seria a própria vibração dos grandes espíritos protegendo o retorno de Jesus à Terra. Há estudos, principalmente dos evangélicos. Se tiver aqui alguém evangélico vai saber do que eu estou falando. Acerca do assunto. Mas ficam-se as hipóteses. Nada de conclusivo. Quem quer saber verdadeiramente isso que eu acabo de passar para vocês, tem o livro de Maria de Nazaré, ditado pelo Espírito Mirabês, psicografia de João Nunes Maia, que esclarece tudo dessa pergunta e essa resposta e as algumas que virão agora. As atividades dos centros espíritas quase desaparecem nessa época. O que estaria faltando nas casas espíritas na época do ano? Lembra da pergunta anterior ali, a resposta? Agora lá vem. Não podemos esquecer que estamos vivendo em uma sociedade em que o homem cada vez mais está prisioneiro daqueles com quem convive. Os centros espíritas, e aqui eu coloco todas as casas religiosas, com raras exceções, quase se esvaziam nesse período, como nos dias de carnaval, nos feriadões, justamente porque as pessoas, ou por si, ou pelos seus familiares, assumem compromissos
e naturalmente as atividades do centro espírita, das casas religiosas, ficam para segundo plano. Não é verdade? Nós, irmãos que trabalhamos numa casa espírita, no final do ano, né, Ana, para escalar as pessoas, para fazer uma doutrinária, não é fácil. Mas tudo porque nós estamos inseridos numa sociedade em que nós dependemos muito mais do que os nossos familiares fazem do que nós próprios. Né? Bom seria que todos os centros e casas religiosas tivessem realmente vários horários e vários dias de atividades para que seus frequentadores tivessem oportunidades variadas para as suas obrigações religiosas. Eu começo a entender, meus irmãos, de que nós temos um ambiente onde a gente possa estar para se conectar com a espiritualidade maior, que é a casa espírita, a igreja, um templo, enfim, todas essas casas. Mas a nossa verdadeira missão, para aqueles que já têm um pouco de entendimento e de vivência espiritual, é dividir com os irmãos de caminhada o pouco que nós sabemos. E não existe lugar, nem espaço, nem momento para se fazer isso. Nós podemos estar fazendo a todo momento. Podemos estar conectados com a espiritualidade no momento em que quisermos. É errado incentivarmos as nossas crianças a acreditarem no Papai Noel? Claro que não, né? Claro que não. Nós também fomos criados assim. É uma suave manifestação de carinho que nós, pais, temos para com as crianças. Nós estaremos incentivando o amor e mesmo o espírito infantil retorna para essa condição de criança justamente porque é necessário em cada encarnação, mesmo o espírito sendo velho, passarmos pela condição de criança e vivenciarmos tudo aquilo que a sociedade nos apresenta, mesmo quando é errado, para a gente saber discernir o que é certo e o que é errado. O que falta, na realidade, nesses dias de tanta celebração é mais amor. Em todos os momentos da nossa caminhada. E para a criança, a inocência do Papai Noel exige da imaginação dessas crianças que a gente acredita que elas possam guardar no seu seio, no seu coração de espírito, as coisas boas, o amor que o bom velhinho traz. Né? Até adultos acontece isso. Né? E se fôssemos retirar esse sentimento, na realidade, nós estaríamos deixando essas crianças à mercê de uma realidade ímpar de aprendizado, que é o aprendizado do amor do bom velhinho. A espiritualidade comemora o Natal nessa data, 25 de dezembro. Se fala muito dessa data, né? Se fala muito dessa data e até hoje nós não sabemos se é verdadeiro ou não. Né? Pelo que se sabe, a espiritualidade comemora o Natal de Jesus no período que a humanidade comemora.
Os estudos dos evangélicos procuram fixar o período de setembro como o período do nascimento de Jesus. Mas ninguém sabe ao certo a data deste natalício. Então nós ficamos com a data do dia 25 de dezembro, que foi estabelecida aqui na Terra, a vinda de Jesus, para o Papa, né? Júlio I, em 354 depois de Cristo. Então foi um Papa que instituiu essa data. Durante os festejos de Natal na Terra, existe um intercâmbio energético maior do que o habitual entre a espiritualidade e os encarnados? Sim. Porque o homem terreno, de uma forma ou de outra, lembra-se mais de Jesus nessa data. E tem como retorno essas vibrações amorosas do plano espiritual. Estão lembrados daquela frase célebre que Jesus nos mostrou? Onde tiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, ali eu estarei. E mesmo quando nós estamos sozinhos, quando o nosso pensamento voa e chega até o alto, nós recebemos da espiritualidade o feedback desse pensamento propagado. Jesus nasceu realmente? Nasceu como qualquer mortal ou esteve entre nós utilizando-se de um corpo fluídico? É uma pergunta que tem que se fazer. Lá no livro de Maria de Nazaré, vocês vão encontrar a resposta. Mas eu vou passar para vocês o que Allan Kardec fala. Jesus nasceu de corpo e espírito. Ele não poderia derrogar a lei que existe para todos os encarnados, que é nascer do ventre de uma mãe. Há estudos que afirmam que ele teria sido resultado de uma inseminação artificial, produzida no plano espiritual, e nesse caso Maria não teria tido contato com José para ter Jesus. Volto a repetir, o livro de Maria de Nazaré explica tudo isso, e realmente não houve coabitação de José com Maria. Por isso que ela se manteve virgem até quando ela teve os outros filhos depois. Se vocês tiverem oportunidade, tem várias pessoas aqui que já leram o livro. De ler esse livro, Maria de Nazaré, vocês vão entender muito sobre a vida de Jesus. E Jesus realmente ressuscitou fisicamente, como a nossa Igreja Católica fala, como outras religiões falam. Será que é mais fácil ressuscitar ou reencarnar? Ressuscitar tem que voltar ao meu corpo que já foi deteriorado para receber o meu espírito. E reencarnar, o meu espírito receberá um outro corpo de um outro pai, de outra mãe, mas o espírito será o mesmo. Jesus realmente ressuscitou fisicamente? Não. Ele não poderia ressuscitar de corpo. Ele materializou-se para Madalena. Se o espírito comum pode materializar-se, nós que somos espíritas e temos esse conhecimento, imaginemos Jesus com toda aquela luminosidade, com toda aquela grandeza de espírito. Os médios que enxergam sabem disso, né? O médium vidente muitas vezes está caminhando e vê um espírito, não sabe se é espírito, se é pessoa. Então devemos acreditar que ele realmente, nas suas inúmeras manifestações aos discípulos, após a sua morte, apenas se materializava. A necessidade que existe hoje não é mais tornar o Natal uma festa tão religiosa, mas sim de conscientização,
Sim, este é o verdadeiro sentido da comemoração do Natal de Jesus. É nesta época que nós somos obrigados a dar presente aos nossos entes queridos. Mas como associar o presente com o verdadeiro sentido do Natal? Realmente estamos cada vez mais sendo induzidos a dar presentes mais caros numa festa de mais significado. É o predomínio do comércio sobre o verdadeiro espírito do Natal. Agora nós temos que fazer uma pergunta, né? Já imaginou você não dar um presente a alguém da sua família direta, esposa, filha e mãe no dia de Natal? Como é que nós ficamos, né? A cobrança. E como é que vamos afirmar que estamos precisando ir dando espaço para Jesus nessa ocasião? Nós precisamos fazer essa parte, porque por enquanto o comércio está ganhando, mas nós precisamos reverter com o tempo, né? Essa é a nossa condição. Nós devemos, nós espíritas principalmente, quem tem um pouco de religiosidade, de entendimento espiritual, deve celebrar o Natal, sim, porque Jesus é uma figura importante para a humanidade terrena. Os espíritas devem lembrar-se dele com muito amor e respeito e também com muita gratidão, porque ele não veio resgatar os nossos pecados, ele veio nos mostrar a forma de nós reparar os nossos erros do passado, para encontrarmos o caminho de volta para o plano onde nós devemos habitar. Ponto pacífico. Nós temos que fazer a nossa parte. Como eu falei no começo, nós erramos todos os dias. Mas que bom que hoje a gente já tem um entendimento que sabe o que é erro e o que não é, né? E aí quando nós, que já estamos tentando mudar a nossa trajetória de muitos erros passados, de outras e dessas encarnação agora, das outras a gente não lembra, mas pela forma como a gente está hoje, a gente sabe o que foi no passado. Nós estamos agora, nesse presente, nessa encarnação, tentando mudar a nossa trajetória de vida, mudar para melhor, para não perdermos a nossa encarnação, porque voltarmos ao plano espiritual, sabendo que deixamos de aproveitar uma oportunidade ímpar, quando alguém nos deu a possibilidade de vir no seu lugar, e nós não aproveitar, seremos realmente taxados de incompetente pela nossa consciência, não pelos espíritos ou por alguém lá no plano espiritual, por nós mesmos. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Nós vamos fazer a prece final e depois nós vamos fazer o passe, né? O passe coletivo, por causa da pandemia, né? Eu estou sem máscara porque eu preciso falar, mas eu já passei o Covid, tá? Não senti nada. Então eu peço que vocês fechem os olhos do corpo físico para a prece final. Amado Pai Celestial, agradecemos pelas lições que recebemos e pelo amor que recebemos continuamente de Ti. Pedimos nesse dia tão especial que a humanidade consiga entender as palavras ensinadas pelo Mestre Jesus e encontre a paz enterrando suas armas e pondo fim aos conflitos bárbaros que ainda aprendem ao estado inferior. Que a Tua luz alcance todos aqueles que sofrem, sejam irmãos encarnados ou no plano espiritual. Que Deus nos proteja agora e sempre. Que assim seja. Eu chamo os passistas aqui para frente, né? Fazemos os passos coletivos.
Vocês podem ficar numa posição normal enquanto os pacientes vão passando, fecham os olhos, direcionam o pensamento de vocês ao plano espiritual, se conectam com Jesus, com o anjo da guarda de vocês, enquanto os passistas fazem o passe, retirando todas aquelas energias agregadas. Que a luz do Divino Mestre, nesse momento de reflexão, possa adentrar o coração de cada um e de cada uma. Que a bondade divina nos dê o esclarecimento necessário. Que a luz do Pai, de Jesus e de Maria possam iluminar o caminho de cada um de nós.